ficou só o joio e não frutificou. Tanto que hoje, cada dia que passa, está pior. Muito cuidado, eu tinha falado assim, volta logo. Na volta dele ia fazer a separação. Teve um dia que eu tive a oportunidade e eu falei isso lá. Aí eu falei assim, nós que dizemos que somos o trigo, nós temos que transformar esse joio em trigo. Não é esculachar isso não. Ok, conclusão então aqui, irmãos. A história você já conhece, vou passando umas coisas para vocês. Se Deus te mostrou o caminho, falou que o caminho é esse, por mais que pareça impossível, pegue o caminho que Ele te mostrou. É impossível, mas pegue o caminho. Por quê? Ainda que você não está vendo, Ele já está em ação. Outra coisa, quem quer pegar o caminho que Deus abre e está numa qualidade de perseguidor, de povo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, vai morrer. Não se persegue aquele que Deus liberta. Bom, aí no capítulo 15, meus irmãos, no capítulo 15 nós temos aí, que eu estou falando com vocês, o cântico de Moisés. Detalhes: este é o primeiro cântico registrado em toda a Bíblia, o primeiro. Mas Alessandro lá diz que quando Jacó saiu teve danças, lá diz que um filho de Caim criou instrumentos, então teve dança. Bom, beleza, teve dança, mas me mostra um registro de música até Êxodo 15, não tem registro de música. Este é o primeiro registro de uma letra, de um louvor, de uma música, o primeiro. E é lindo, já falei isso com vocês na aula passada, vou repetir, é lindo que este louvor, ele entrou para a eternidade. Porque quando você lê Apocalipse 15 também, verso 1, 15 primeiro, como é aqui, lá diz que ninguém cantava, lá diz que todos cantavam o cântico de Moisés. Todos cantavam o cântico de Moisés. O problema é que hoje você faz cântico, meu irmão, para vender CD, né? Não entra mais para a eternidade, não, está ótimo. Não entra mais para a eternidade. Você faz cântico hoje para vender CD, para fazer show. Olha esse cântico, é cheio de teologia, exaltando o nome do Senhor, exaltando o Senhor. Quando você faz um louvor que exalta, que glorifica o nome do Senhor, ele entra na história. Há muitos corinhos, há muitos louvores que é das antigas, mas que mexe conosco até hoje. Os louvores hoje não mexem mais com a sua alma, não glorifica mais a Deus, não exalta mais o nome de Deus. São louvores que mexem com o nosso corpo, o nosso ego. Não vou entrar assim com vocês, vamos pensar numa matéria, louvor e adoração, eu vou mexer com isso. Pensar com 15 ou 15? Apocalipse 15, 3. 15, 3. Irmãos, na linguagem poética, 15, verso 8 aí de Êxodo, a linguagem poética diz que esse vento aqui, isso é uma linguagem poética, foi um vento que saiu pelo quê? A boca de Deus ou o nariz dele? Nariz. Nariz. Quando é que você solta vento pelo nariz? Cantando, respirando. As crianças estão nervosas, né? Também. Inspirando. Isso. As coisas estão nervosas. Né? Você está agitado, você ufa, né? Aqui, ó. Pelos narizes, tá? Pelas suas narizes. É uma linguagem poética? É uma linguagem poética. Bom, irmãos, aí nós temos também aí Miriam, no verso 20, dançando. Eu acredito que louvores do céu, a pessoa dança também, tá? Louvores do céu, as pessoas dançam também, tá? Porque aqui tem louvor e tem dança, tudo dentro do mesmo contexto, tá bom? O que eu acho interessante é o seguinte, tenta imaginar, o povo de Israel sai de lá meia-noite, né? Meia-noite. Aí passa aquela noite
na travessia do Mar Vermelho. No outro dia cedinho, eles contemplam na praia o que? Os corpos dos egípcios. Ok? No outro dia. No outro dia, eles estão aqui, ó, no verso 23 diz: então chegaram a um lugar chamado Mara, porém as águas eram o quê? Amarga. O povo que estava ontem, domingo, na igreja cantando, dançando, na segunda-feira está murmurando, está reclamando, está desviadinho. Olha aí, o povo que foi a glória de Deus ontem, meu irmão, já está aqui, ó, murmurando, reclamando toda a liderança, falando de Deus. Nos trouxe para esse deserto. Aqui água, daqui água é amarga, né? Bom, está aí no verso 24. E o povo chegou e o povo começou a murmurar contra Moisés. Detalhe, presta atenção. Esta é a primeira, o quê? Murmuração. E Deus vai contar. Quando chegar na 10ª murmuração, Deus diz: vou matar todos. Deus começou a contar a partir daqui. Vamos ver? Números 13. Números capítulo. Não é 13 não. É 14. Verso 22 e 23. Tá, vai até o 24. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os prodigios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ok, então vamos lá. Irmão, vamos prestar atenção aqui. Eu tenho que terminar o livro de Êxodo hoje com vocês, meu Deus. Vou prestar atenção aqui. O que está acontecendo? Daqueles 600 mil pessoas que saíram do Egito, quantas entraram na terra prometida? Família. Olha o texto. Josué e Caleb. 2 pessoas. Os únicos. 600 mil, 2 pessoas. A família não? Não, só os dois. Porque o contexto aqui é que quando eles saíram daqui do Egito, ó, eles saíram do Egito, o texto diz que eles saíram do Egito. Quando chegou aqui assim, ó, perdão, eles saíram do Egito. Com 3 meses, eles estavam no pé do monte. Aí Deus vai dar a lei e tal. Vamos chegar lá e vamos explicar isso. Só que o texto diz que aproximadamente quanto tempo para Números, aí Números ainda? Números 2. Um e 2, o que diz? Números 1. Capítulo. Números 1. Números 1, 2. Números 1, verso 1. Falou mais o Senhor Moisés no deserto de Siná, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Segura, solta aí. 2 anos depois, irmãos. 2 anos depois, eles já estavam aqui, ó. 2 anos que eles saíram do Egito, eles já estavam aqui, ó. Já para poder entrar, já. Aproximadamente, eles estavam aqui, já para poder entrar. Só que o que Moisés faz? Moisés manda 12 o quê? Espias. Entre os 12, quem é que está? Josué e Caleb. Eles vêm, contemplam a terra, mandam leite e mel, é verdade. Eles retornam, e quando retornam ao povo, eles dizem o quê? Que lá tem gigante, lá tem homens de estatura enorme, e que não tem como vencê-los. O povo acredita
nos 10, não houve a Moisés, muito menos Josué e Caleb. Aí este é o contexto de quê? Da 10ª murmuração, 2 anos depois. Aí esse é o contexto da 10ª murmuração. Aí Deus fala, quer saber de uma coisa? Capítulo 26 de Números, verso 1 e 2. Tá, se você quiser ler até o 3, imagina. 26 de 1 a 3. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel foi capaz de sair à guerra. 3 também? 3. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois na campina de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram as cabeças de Israel dizendo. Isso, então, eles estão aí, irmãos, nesse local aí, ó, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe. Estão aqui, ó. Josué e Caleb vão lá, contemplam a terra, e eles não acreditam, eles ficam com medo, né? Aí o que acontece? Deus vai dizer o seguinte: bom, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma outra soma. Essa soma você contou de 20 anos para onde? Para cima. Agora você vai fazer um cálculo seguinte: aqueles de 20 anos para de 20 anos para baixo, esse pessoal aí eu vou colocar na terra prometida. De 20 anos para baixo vai entrar na terra prometida. Quanto tempo depois? 38 anos. Porque 2 anos eles já estavam caminhando no deserto. E esses daqui de 20 anos para cima, eles vão voltar e fazer o que no deserto? Então de 20 anos para cima, fica circulando no deserto. E de 20 anos para baixo, Deus diz, esse grupo de 20 anos para baixo, ou seja, a geração que nasceu aonde? A geração que nasceu no deserto. A geração que nasceu no deserto, eles vão entrar na terra prometida. Da geração que saiu do Egito, só 2 pessoas, Josué e Caleb. Isso aí. Fechou isso também de vocês? Agora, essa travessia aí do Egito até Canaã era coisa de 3 dias. 3 dias. Aqui, ó. Se eles pegassem esse caminho aqui, ó. Se eles pegassem o caminho do mar, 3 dias eles estavam aqui em Israel. Isso aqui é Israel. Isso aqui é Israel, isso aqui é o mar Mediterrâneo. 3 dias eles estavam aqui, ó. Não precisava fazer essa volta toda. Mas por que Deus não deixou eles passarem por aqui? Porque aqui tem 5 cidades poderosíssimas. Essas 5 cidades pertencem a quem? Filisteus. E você acha que esses escravos estavam preparados para entrar na guerra? Para ver os filisteus, homens de grande estatura? Se 2 anos depois, de ter visto tanto a glória de Deus aqui no deserto, eles estão com medo de ir. Alex, aqui em 26, assim, passada a praga. A praga. Deus estava esperando esses 10 pragas. Não, aí o contexto dessa praga, nós vamos ver na frente lá, que não é essa daí não. Nessa. Então deixa eu fechar o pensamento aqui. Eu falei para vocês o seguinte: a primeira murmuração foi relacionada ao quê? Água, não foi? Por causa da água. Depois teve murmuração de água de novo, teve murmuração por causa de comida, teve murmuração por causa de maná, teve murmuração só porque Arão pode ser sacerdote, nós não podemos ser, e um monte de murmuração, um monte. E Deus foi contando. Aí chegou uma hora, na 10ª murmuração que eles fizeram. Aí Deus falou bem assim: faz o seguinte, ó, manda esse pessoal voltar, porque a partir de hoje eu estou soltando devoradores em cima deles. Vou matar todos eles. Quer ver isso? Por isso nós não podemos murmurar. Aonde? 1 Coríntios 10, 14, vai lá. 1 Coríntios 10, 14, o que diz? 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria.
Vamos continuar, irmão, aqui. Falo como entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos. Não. 1 Coríntios 10, versículo 14. Segunda não? Não, Verso 10. 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso aí. Como eles também murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, irmãos, Paulo está nos advertindo, dizendo assim: tome muito cuidado, porque você pode ter saído lá do Egito e você está no deserto e é capaz de você também não entrar. Tem uma coisa que Deus odeia, a tal da murmuração. O que é murmuração? Sabe aquele pessoal que fala baixinho, fala nas suas costas? O que você falou? Falei, não. Não tem coragem de falar na sua frente, mas fala pelas suas costas, fala baixinho. Murmurar e bater os dentes. E Deus disse: eu estou ouvindo. Essa coisa de murmuração é coisa séria, irmão. Números, vai, Números. Gente, eu vou agarrar assim. Números capítulo 12. Deixa eu narrar para você, irmão. Deixa eu só narrar para você. O que está acontecendo aí? Está acontecendo aí que Moisés casou com essa Cuxita, verso 1. Cuxita é uma mulher de pele escura. Aí o verso 22 diz aí que os dois irmãos de Moisés, quem? E Arão, começaram a murmurar contra Moisés por causa da Cuxita. O texto diz que no 3 que Moisés era manso. Aí quando chega no verso 4, Deus fala bem assim: os 3 para fora da casa de Moisés. Achou? Os 3 para fora da casa de Moisés. A congregação, eu expliquei aqui, depois explico de novo, é a casa de Moisés. Eu vou te dar a congregação do tabernáculo. Então, irmãos, presta atenção. Eles murmuraram, eles foram dentro da casa de Moisés e bateram boca com Moisés. Por causa da Cuxita, a esposa de Moisés. O texto diz aí que Deus veio e se manifestou e disse: os 3 para fora. E lá fora Deus disse bem assim: ó, o negócio é o seguinte, vocês estão brigando por quê? Aí no verso 6: se tiver entre vocês aí profeta, eu falo com o profeta. Sabe como que eu falo com vocês? Eu falo com o profeta, eu falo por visões, eu falo por sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que eu falo com ele que boca a boca, e com vocês eu falo através de quê? Está escrito aí, ó, figurinha. E tem mais: Miriam vai ficar leprosa. Miriam vai ficar leprosa. No verso 11, Arão, que é o sumo sacerdote, diz: Moisés, interceda por mim ao Senhor. Aí Moisés intercede. E Deus então perdoou a Arão, mas escondeu Miriam. Ela teve que ser jogada para fora. 7 dias. Presta atenção aqui, irmão. Murmuração. Não importa se você está falando dentro da igreja ou se está falando dentro da casa de um irmão. Deus ouve. Deus ouve. E se você não se defender, ele era manso. Deus vem e entra ao seu favor. Deus vem e te justifica. Deus vem e te defende. Grava isso na sua mente. Lepra aqui, lepra. Toda vez que você encontra pessoas relacionadas a lepra com lepra, são pessoas que desafiaram a autoridade. Toda vez que você encontrar lá pessoas leprosas, são pessoas que estão de uma maneira ou outra ligado à autoridade. Se não, pensa comigo, Naamã, o que Naamã era? Não, ele era um grande general, com uma patente muito alta. Geazi, ele não era servo de quem? Eliseu? Aí o que ele fez? Ele não desafiou, mexeu com a autoridade de quem? Do líder dele?
falando que o líder dele falou, que o líder não tinha falado nada? Deu mal. Você entende? E tem outras passagens que eu mexer agora não. Miriam, a mesma coisa, foi mexer no líder. Irmão, você mexer com a liderança, e essa liderança está debaixo da ação de Deus, é arrumar problema. É igual o povo que sai do Egito para perseguir aqueles que Deus está libertando. Murmuração é coisa séria, murmuração é muito séria, tá? Isso atrai quem? O destruidor. Isso atrai, destrói mesmo, destrói mesmo. Irmãos, então fechando aqui o pensamento foi, daqueles 600 mil, somente Josué e Caleb que entraram no Egito. De 20 anos para baixo também entrou, de 20 anos para cima só Josué e eles ficaram então peregrinando no deserto 40 anos? 38, mas redonda para 40, né? 38 anos aqui, ó, tá bom? Eu acho que vamos ter que ir para o intervalo, e quando eu voltar do intervalo, a gente vai dar mais uma pincelada aí, isso aqui é importante. Deixa eu só fechar esse pensamento com vocês lá em Números, rapidinho, lá em Números não, Êxodo 15 eu falei do cântico, eu falei da dança, eu falei da primeira murmuração, sim ou não? Da primeira murmuração. Nós vamos ter uma matéria aqui sobre tipologia. Não queria mexer com tipologia aqui agora não, eu queria falar sobre a água, sobre o pau que foi jogado na água, sobre as 12 fontes, não, aí eu vou misturar. Nós vamos aprender um pouco a história, conhecer a história para depois mexer com revelação. Então, quando nós voltarmos do intervalo, eu vou entrar aqui no capítulo 16, vou passar mais uma revelação para vocês, e nós vamos entrar no tabernáculo, que vai ser coisa linda daqui para frente. Eu tenho ainda 3 minutos. Pergunta do que eu falei aqui, ou dúvida, até agora. O cálculo aí da saída do Egito até a terra prometida, total, 600. daria de tempo percorrido. 2 anos. Com 3 meses eles estavam no pé do Sinai, Êxodo 19. Não, estou dizendo assim, se fosse calcular quanto eles gastariam para sair do Egito até entrar no... 3 meses. Pega seu Bíblia. Livro de Êxodo, verso de número 17. Diz assim: aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, olha aí, Deus não deixou eles pegar o caminho da terra dos filisteus. Aqui ó, rapidinho, caminho da terra dos filisteus. Aqui tem 5 cidades, meu irmão, poderosíssimas. Gade, sabe o que é isso aqui hoje? Hoje Israel? Isso aqui hoje em Israel é chamado o quê? Faixa de Gaza. Gaza é uma cidade antiga dos filisteus, até hoje está lá. Então aí, Deus não deixou eles pegar o caminho do filisteu, por quê? Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo que a guerra e torne para o Egito. É lógico, meu irmão, os filisteus iam deixar esse pessoal passar por ali. Irmão, você não entendeu o seguinte: filisteu, se você ler, segura aí, deixa eu entender certinho, porque eu vou errar. Só citar para vocês, não posso ficar citando. Se você ler 1 Samuel 13 e o verso 19, olha só, 1 Samuel 13 e 19 é no tempo do rei Saul, do tempo dos reis. Diz assim: em toda a terra de Israel não se achava um ferreiro para amolar suas enxadas e espada. Eles desciam a terra dos filisteus. Irmãos, não tinha um ferreiro para fabricar espada, tinha que ficar comprando com os filisteus. Imagina esse pessoal sair do Egito lá e que as espadas dos filisteus aqui gigantes, eles poderiam. Então, se Deus manda você pegar um caminho, por mais que você não está entendendo, Ele está dizendo: você ainda não está preparado para passar por esta. Não tenta passar não, vai arrumar problema. Então o texto diz aí: para que não vendo a guerra, diz o quê? Retorne para
Traz. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Então, era aproximadamente 3 meses. 3 meses eles estavam aqui, ó. 3 meses. 3 meses. Mas Deus queria que eles passassem por aqui nesse período de 2 anos, que foi bom, que Deus deu a lei, Deus deu o tabernáculo, Deus deu tudo para eles. Deus tinha um projeto ali. Mas eles não estavam preparados para a guerra. Por isso Deus treina no deserto, vamos ver. Deus treina quem? Josué. E ele se torna o quê? General do exército. Aí agora sim, ele é o grande conquistador. Tudo bem, pastor? Perguntas? Perguntas? Não? Tem certeza? Vamos lá, vamos intervalo. Para quem a gente retorna? Vou apagar o carro, hein?